Olá, saudações filosóficas, muito boa tarde a todos, eu sou o Jefferson, este é o canal Como o Mundo Parece, Filosofia Clínica. Hoje, dia 31 de outubro de 2024, estamos no outono, aqui na cidade de Praia Grande, litoral sul do estado de São Paulo, para dar prosseguimento ao estudo da obra Como o Mundo Parece, Filosofia Clínica, que tem uma playlist, uma série, baseado nesse livro, neste canal aqui, que estamos trabalhando aí diariamente e desenvolvendo aí com estudos sistemáticos a respeito da filosofia clínica. Hoje estudaremos o capítulo 3, Lúcio Pacter e a filosofia clínica. Antes de iniciarmos, trouxe o meu café da tarde hoje, que não pode faltar nos nossos estudos. Arde aqui também um incenso de capim-limão para perfumar o ambiente. Então, se aparecer alguma fumaça aí no visor do celular, do computador, da televisão, que você está vendo, não se assuste. Então, vamos lá de imediato, capítulo 3, Lúcio Pacter e a filosofia clínica. A leitura comentada. Abre aspas. Filosofia clínica é o exercício existencial da própria filosofia, que é feita na academia, mas dessa vez endereçada a hospitais, escolas, várias instituições humanas. Ela procura levar o conhecimento de 2.500 anos da filosofia acadêmica em prol das pessoas. Nesse sentido, ela trabalha os aspectos problemáticos de nossos dias. Ela também é uma terapia. Filosofia clínica, o nome já diz, não é? O propósito dela no sentido de propiciar uma melhoria existencial das pessoas. Quem disse isso foi Lúcio Pacter, em uma entrevista no site da UCS, Universidade de Caxias do Sul. Tem um vídeo lá denominado Filosofia Clínica, uma terapia alternativa. Então ele menciona nessa entrevista, que extraímos a citação aqui para a nossa obra, que a filosofia clínica é o exercício existencial da filosofia, assim que ele conceitua, né, a filosofia clínica, se é que a gente pode e consegue fazer isso, né, porque ela também é muito ampla. Então ela é um exercício aí relacionado à existência, né? Então filosofia clínica é colocar a filosofia para examinar a existência humana. Então se confunde filosofia clínica com a própria filosofia, segundo Pacter, aquela mesma que é feita na academia, nas universidades. Só que dessa vez ela é endereçada a hospitais, escolas e outras instituições humanas. Leva aí o conhecimento de 2.500 anos, de 25 séculos da filosofia, que é estudada aí na academia, as escolas filosóficas, os pensadores, desde Tales de Mileto, 6 a.C., até hoje, se nós apenas considerarmos aí a filosofia ocidental, mas Lúcio Pacter, do mesmo modo que nós, né, considera aí que a filosofia é bem anterior ao marco de origem no tempo e no espaço aí, que é quase que hegemônico. A filosofia começa na Índia, tem importantes contribuições no Egito, na China, que aqui não cabe nós desenvolvermos, né? Mas fica aí a dica para uma pesquisa. Então, todo esse acúmulo, esse patrimônio aí da filosofia, direcionado para as pessoas, né? Para o atendimento das pessoas. Então, ela trabalha os aspectos problemáticos, desafiadores do nosso dia a dia, filosofia clínica, e dessa forma ela é também uma terapia, né? Veja que ele praticamente coincide filosofia com filosofia clínica. Que o trabalho da filosofia para o Lúcio Pacter é muito parecido com o que faz a filosofia clínica hoje, né? Que é atender as pessoas, conhecer a questão existencial delas, dar um bem-estar subjetivo, né, para essas pessoas. Ele questiona aqui, né, filosofia clínica, o nome já diz, não é? Que o propósito dela é no sentido de propiciar uma melhoria existencial para as pessoas. Outra citação, abre aspas,
Em filosofia clínica não há mais certos princípios históricos. Por exemplo, o filósofo clínico não trabalha mais com conceitos de loucura ou de doença ou de patologia. Quando eu faço conferências em hospitais, em clínicas, em faculdades, é comum que me perguntem: se o filósofo clínico não trabalha com doença, com patologia, então o que ele faz? O que ele faz? Ele trabalha em existência. Isso está no site Casa de Estudos Francisco de Assis, lá do Will Goya, né? Foi dito pelo Lúcio Pachter, que um vídeo de entrevista denominado O que é Filosofia Clínica por Lúcio, comentando esse trecho. Então, na filosofia clínica, nós não temos mais aqueles certos princípios históricos, aquelas classificações de normalidade e doença, tão comuns ainda aí nas ciências psi, ok? Não trabalha com as ideias de loucura, doença, patologia. E quando ele vai fazer entrevistas em hospitais, conferências, né, em faculdades, dá palestras, tal, perguntam para ele, né, se não trabalha com doença, com patologia, então o que faz a filosofia clínica? Ele diz assim: o que ela faz? Trabalha a existência. Veja que repete-se aqui, e Lúcio Pachter acentua bem isso. Nós vimos nos dois trechos que a filosofia clínica está muito direcionada para o exercício existencial, que é a própria filosofia. O médico e filósofo Lúcio Pachter é o sistematizador da filosofia clínica. Por que não o seu criador, no sentido de a ter elaborado, concebido de maneira original? Lúcio criou um método específico e não a filosofia clínica, ele a sistematizou. Como assim? Para ele, a filosofia clínica é e sempre foi uma clínica filosófica, uma espécie de investigação a partir de um conhecimento filosófico, em direção ao mundo, a si mesmo, ao outro, à existência. Então aqui passo aos comentários. Então o médico e filósofo Lúcio Pachter, né, ele sistematizou a filosofia clínica, é assim que ele menciona, né? Ele não gosta do termo criador, né? Porque a ideia de criador para ele, né, remete aí ao que já é uma herança, né, do nosso patrimônio intelectual, do pensamento, que a filosofia começa lá nas filosofias orientais, depois na Grécia, com Tales de Mileto, 6 a.C. Então ele não criou nada de novo, né? Ele sistematizou um conhecimento já existente. É o que eu digo aqui, né? Por que não o seu criador, no sentido de a ter elaborado, concebido de maneira original? O Lúcio não fez isso, né? Não criou a filosofia que se confunde com a filosofia clínica, um exercício direcionado para pensar a existência do ser humano. Lúcio, na verdade, criou um método específico. Aí sim nós podemos aplicar o termo criou, ok? Ele criou aí um método específico e não a própria filosofia clínica, que para ele se confunde com a própria filosofia. Ambas fazem a mesma coisa, né? Que é trabalhar a questão existencial, fazer o exercício existencial das pessoas ali, né? Ele sistematizou um método. Como assim, né? Eu pergunto, né? Veja só a definição. Para ele, a filosofia clínica é e sempre foi uma clínica filosófica, uma espécie de investigação. Tanto a filosofia clínica como a filosofia são uma investigação a partir de um conhecimento filosófico, que pode estar direcionado ao mundo, a si mesmo, ao outro e à existência. Aí está que a filosofia clínica está mais focada na existência, né, do outro, ali, na historicidade, nas questões do outro. Segundo seu sistematizador, abre aspas, o que é a filosofia clínica, por Lúcio Pachter, que é esse vídeo, fecha aspas, o que entendemos hoje por filosofia é a própria filosofia clínica. Assim, dentro dessa concepção, o médico e filósofo entende que a filosofia clínica nasceu há 2.500 anos. Na Grécia Antiga, embora seus registros mais remotos sejam anteriores a esse período, na Índia, China e Egito. Então, agora usando o termo aí sistematizador, para o Lúcio Pachter, né? O que nós entendemos hoje por filosofia, a própria filosofia clínica, dentro dessa
concepção dessa lógica. O médico e filósofo brasileiro aí entende que a filosofia clínica nasceu há 2.500 anos, 25 séculos atrás, na Grécia Antiga, embora registrem, as pesquisas aí registrem ideias na Índia, na China e no Egito a respeito da filosofia. Filosofia clínica, enquanto método, é a utilização dos estudos filosóficos na área de hospitais, consultórios, de clínicas, escolas. Então, temos outro tipo de investigação a partir de agora, de um método criado este sim por Lúcio Pachter, baseado em conhecimentos filosóficos sistematizados. Aqui chegamos a uma síntese do que nós vimos até agora, né? Então, a filosofia clínica é um método, é a utilização dos estudos da filosofia, os estudos filosóficos, direcionado a algumas instituições, hospitais, consultórios, clínicas, escolas. Então, nós temos outro tipo de investigação, né? Nós tivemos a investigação da filosofia, e a filosofia clínica faz uma investigação, né, a partir de um método da existência, da historicidade da pessoa, das suas questões. Então, desse modo, é um método criado, aí sim usando o termo criado, por Lúcio Pachter, só que baseado em conhecimentos filosóficos sistematizados, organizados, não criados, né? Porque o conhecimento filosófico ele já existia, Lúcio só pegou e sistematizou. Em apertada síntese, quem é Lúcio Pachter? Miguel Ângelo Caruso, em sua obra Introdução à Filosofia Clínica, nos traz um pouco da biografia desse pensador e nos conta em algumas linhas sobre a trajetória do sistematizador da filosofia clínica. Abre aspas. Nascido em Porto Alegre, em 8 de julho de 1962, Lúcio passou sua infância residindo em outras cidades com seus pais. Além do Rio Grande do Sul, ele morou no Rio de Janeiro e em Santa Catarina. Fecha aspas. Pachter é um gaúcho. Veremos que sua passagem pelo estado de Santa Catarina inspirou parte de sua obra e exerce grande influência. Então, questiona aqui quem é o Lúcio Pachter, né? Para falar um pouquinho da biografia dele. Miguel Ângelo Caruso, na sua obra, né, nos traz bastante informações a esse respeito. Diz que ele nasceu lá em Porto Alegre, em 8 de julho de 1962, desde a infância aí, ele passou aí pelo Rio Grande do Sul, passou por Rio de Janeiro e em Santa Catarina. E vamos ver agora, né, que no estado de Santa Catarina, a sua permanência lá foi bastante inspiradora e exerceu grande influência, inclusive em mim, né? Vou comentar a respeito. É nesse estado do sul do país que, observando a comunidade de pescadores do litoral catarinense, com suas redes de pesca, que Lúcio pensou uma maneira de traduzir em forma de imagem, mais ou menos, o que seria a malha intelectiva de uma pessoa, sua estrutura de pensamento. Pois, abre aspas, as lembranças do estado catarinense foram determinantes para suas inquietações, fecha aspas. Isso foi dito pelo Caruso também, né? Lá no Introdução à Filosofia Clínica. É um episódio marcante na sua historicidade, presente em suas inúmeras narrativas. De minha parte, gostaria de mencionar que a capa desse livro e a imagem do logotipo do projeto cultural Como o Mundo Parece Filosofia Clínica foi inspirada nessa forma pensamento. Retrata um pescador caiçara sobre uma canoa, navegando em meio a águas tranquilas, com uma imensa rede lançada acima de sua cabeça. Reparem que os nós, as emendas de entrelaçamento que estrutura o instrumento de trabalho dos pescadores, são representações dos tópicos da estrutura de pensamento. A rede, na sua totalidade, e vista de forma conjunta, se assemelha a uma malha intelectiva. Então aqui, né, no Rio Grande do Sul, nesse estado aí, do sul do Brasil, que o Lúcio, quando passou, né, parte da sua infância naquele local, e depois aí, quando já estava adulto, né, maior, tal, nas suas lembranças, na sua historicidade, se lembrava aí da comunidade de pescadores que trabalham ali no litoral catarinense com a pesca e munidos dos seus instrumentos de trabalho, né, o Lúcio percebeu ali
uma maneira de traduzir em forma de imagem mais ou menos o que seria a malha intelectiva de uma pessoa, né? De forma que nós pudéssemos compreender a malha intelectiva, a própria estrutura de pensamento de uma pessoa, né? Essas lembranças foram determinantes para algumas inquietações, né? E também para algumas inspirações, complementando aqui o que o Caruso tinha dito, né? É um episódio aí marcante na historicidade do Lúcio, várias vezes em algumas narrativas ele menciona isso. Agora, de minha parte, gostaria de mencionar que a capa desse livro e o próprio logotipo do projeto cultural Como o Mundo Parece Filosofia Clínica, se vocês não viram, né, procurem olhar aí mesmo na capa dos vídeos e aqui no logotipo deste canal, que estão reproduzidos essa imagem, retrata ali o que, né? Um pescador caiçara sob uma canoa, navegando em meio às águas tranquilas, com uma imensa rede lançada acima de sua cabeça. Bastante interessante, porque os nós da rede de pescadores, esse entrelaçamento, é como se fossem os tópicos da estrutura de pensamento. E a rede, vista em sua totalidade, se assemelha a uma malha intelectiva. Então, vejam só que é inspiradora, né, essa permanência do Lúcio em Santa Catarina, e também exerceu grande influência, conforme mencionei aqui, né? Na historicidade de Lúcio, existe outra lembrança significativa, a qual não podemos passar ao largo ou negligenciar. Olvidar esse próximo relato seria nos distanciar de um aspecto determinante para podermos compreender sua sensibilidade em relação às dores humanas. Então, existe outro fato interessante na historicidade do Lúcio, certo? Que está também na obra do Miguel Ângelo Caruso, que nós não podemos passar ao largo, senão dificultaria a nossa compreensão, principalmente, de quem é Lúcio Pachter, né? Da sensibilidade desse pensador brasileiro. Abre aspas. Ainda na infância, Lúcio chegava a acompanhar os trabalhos de seu pai, um oftalmologista no hospital. 3 sofrimentos eram marcantes: o dos que procuravam os cuidados de seu pai, o dos familiares na sala de espera e, por fim, de seu pai diante de casos em que não obteve o êxito esperado. As dores dos familiares não eram físicas, como a dos pacientes. Alguns desses pacientes eram operários de uma mina da região que se acidentavam com as explosões de pólvora, destruindo seus rostos e comprometendo os olhos, cuja visão, mesmo parcial, o pai de Lúcio tentava salvar com procedimentos cirúrgicos. Mas os familiares sofriam pelas dúvidas, pelas incertezas e por diversas outras dores capazes de afetar a alma humana. Aliás, nem mesmo as dores dos que eram atendidos se restringiam a seus corpos. Isso foi dito pelo Caruso, a Introdução à Filosofia Clínica, de Petrópolis, Rio de Janeiro, Vozes 2021, página 28 e 29. Então, lá na infância do Lúcio, né, tem uma lembrança bastante interessante para a gente resgatar, do pai do Lúcio, um médico oftalmologista, que atendia operários que ali próximo trabalhavam e se acidentavam muitas vezes com as minas, com as explosões, né, da pólvora ali. Então, destruía mais ou menos o rosto deles, né, machucava-os, tal, e quando eles iam lá nas consultas, nos exames, né, procurar os cuidados do pai do Lúcio, muitas coisas, 3 coisas especificamente, marcaram aí o Lúcio, né, quando era pequeno. Percebia ali os que procuravam os cuidados do seu pai, própria vítima, né, do acidente, percebia ali a angústia dos familiares e do próprio pai, que às vezes não lograva êxito em fazer as correções como os outros esperavam, né? Então, percebia que além das dores físicas, tinha umas dores na alma nessas pessoas. Como eu disse, os operários se acidentavam com as explosões de pólvora, tinham os rostos comprometidos, porque trabalhavam ali na mina, né? Corriam esses riscos. O pai do Lúcio tentava salvar por procedimentos cirúrgicos, muitas vezes não conseguia
total êxito, né, nessa cirurgia. Então os familiares sofriam pelas dúvidas, certezas, né, e outros processos que afetavam a alma humana, inclusive que as dores não se restringiam a seus corpos, né, a dor interna, né, que os instrumentos da filosofia clínica podem ajudar muito a, se não eliminar quando isso precisa acontecer, pelo menos minimizar, né? Lúcio pôde e soube muito bem desenvolver sua inteligência. Usou essa faculdade também para penetrar e sondar a alma humana. No capítulo A História de uma Inquietação, conta-nos Caruso que Pacter frequentou educação regular, ocupou com constância os bancos universitários, nutriu a disposição autodidata, formou-se em medicina, tornou-se médico, leu e estudou sobre as ciências psicológicas, psicologia e psicanálise e psiquiatria. Então o Lúcio é uma pessoa aí que soube muito bem desenvolver a sua inteligência, nasceu num meio em que isso era propício, mas também com o exercício da vontade, com a sua faculdade, conseguiu desenvolver outra faculdade que é a sua inteligência e dessa maneira conseguiu aí penetrar, sondar a alma humana, entendê-la melhor, né? Por isso que nos legou o método. Pacter, né, também frequentou a educação regular, conforme menciona lá o Caruso na sua obra, foi bastante estudioso, né? Frequentou aí a universidade, tinha uma disposição autodidata, ia na biblioteca, né, lá dos seus familiares, gostava de estudar, inclusive estudou psicologia, psicanálise, psiquiatria, leu bastante sobre isso. Uma citação agora do Caruso, abre aspas, nos anos de 1980 deixou o consultório médico e foi para Edimburgo, a princípio para estudar neurologia. Porém, na capital escocesa, ficou sabendo de propostas de terapia que utilizavam a filosofia. Nessa época, na Europa, havia algumas propostas terapêuticas alternativas, como a filosofia prática e a filosofia de aconselhamento. Elas tinham como intento, cada uma a seu modo, a aplicação de saberes filosóficos aos problemas apresentados nas consultas aos terapeutas. Então, na década de 80, o Lúcio aí viajou, né, para Edimburgo, para a Escócia, capital da Escócia, ficou sabendo que lá tinha algumas terapias alternativas, o uso da filosofia de modo terapêutico, né, que alguns chamam de filosofia prática, filosofia de aconselhamento, outras vertentes aí, né, cada uma a seu modo, usando as escolas filosóficas ou os próprios pensadores, né, para resolver ou tentar equacionar aí os problemas apresentados por pessoas, né, que poderiam ajudar aí o terapeuta nessa análise, né, nessa conversação. Abre aspas novamente. O jovem Pacter conheceu essas propostas, mas não satisfeito com os rumos que elas tomavam no cuidado com o outro, começou sua própria pesquisa. Foi no desdobrar dessa pesquisa que surgiu no fim dos anos de 1980 a filosofia clínica, um método diferente dos demais criados, também com o intento de trabalhar com e a partir da filosofia em consultório. Isso está no Miguel Ângelo Caruso, Introdução à Filosofia Clínica, de Petrópolis, Rio de Janeiro, Editora Voz, 2021, página 29. Então, o Pacter conheceu essas propostas lá na Europa, mas vendo, né, os rumos que elas tomavam, muitas vezes não afetavam ali, não atingiam a singularidade das pessoas, não se adequavam a todas as estruturas de pensamento, as malhas intelectivas, né? Então, desdobrando, né, isso já deu um gatilho lá para o Lúcio Pacter, né, o uso talvez do conhecimento filosófico, começou a estudar ainda mais a filosofia e aí começou a criar o seu método terapêutico que hoje nós conhecemos aí por filosofia clínica, que trabalha aí com atendimento em consultório ou outros lugares que o próprio partilhante deseja. Último parágrafo, teremos a oportunidade nos capítulos subsequentes de conhecer esse novo método e de aprofundá-lo em suas etapas e aspectos primordiais e, de igual maneira, verificar o progresso que conquistou até aqui mediante a experiência e contribuição,
que a atual geração de filósofos clínicos, especialistas em filosofia clínica, conseguiu estabelecer de modo consistente. Então nós vamos ter oportunidade nos próximos capítulos entender muito mais, conhecer muito mais o método aí da filosofia clínica, de aprofundar cada uma de suas etapas, ver aí alguns aspectos primordiais, vou dar exemplos disso, né? Então o método aí tem 3 grandes etapas, né? Exames categoriais, estrutura de pensamento, submodos, ok? Quando eu digo aqui os aspectos, por exemplo, quando nós formos estudar historicidade, vamos ver dado literal, dado atual, salto temporal, enraizamento, dado divisório, que são aspectos aí que têm um envolvimento maior aí com a historicidade, né? Vamos ver também o progresso que conquistou, né? Porque outros filósofos clínicos foram contribuindo com esse desenvolvimento. Então, os pressupostos do ser terapeuta, por exemplo, que são tão importantes hoje, né? Fenomenologia, hermenêutica da compreensão, analítica da linguagem, estudaremos tudo isso, ok? Que já está bem consistente, porque foi estabelecido por filósofos clínicos da atual geração, ok? Então assim encerramos mais o estudo de hoje. Próximo vídeo aí, vamos estudar um novo capítulo. Gostaria de agradecer a todos aí pelo apoio, pela inscrição, curtidas, comentários, compartilhamentos, que apoiem também o canal de outros filósofos clínicos, para que o tema aí da filosofia clínica seja cada vez mais divulgado, defendido, conhecido, porque muitas pessoas precisam desse método, né? Estão querendo, às vezes, esse método e não o conhecem. Ok? Uma boa tarde, uma boa noite, uma boa manhã, madrugada e até uma próxima oportunidade.